professor Lamartine Pereira da Costa é uma das maiores referências mundiais nas ciências do esporte, na educação física e atividade física, né? Ele foi da fisiologia do exercício, ampliou essa fisiologia do exercício para a história do esporte, para entender a educação física e entender esse processo político também de gestão esportiva, né? Agora é curador do I-Museu do Esporte. E o professor Lamartine, ele é autor de muitas obras influentes na educação física, nas ciências do esporte. Ele vai falar sobre isso, do novo livro aí que está saindo, né? Mas uma coisa que é bem interessante é que esse ano o Atlas do Esporte, que é uma das mais expressivas projetos do professor Lamartine, né, faz 15 anos, né? E para quem conhece o Atlas do Esporte, ele pesa 5 quilos, né? São 990 páginas, inclui 300 capítulos sobre atividades físicas e congêneres no território internacional. Ele foi publicado em 2005, eu faço parte lá, muito obrigada pelo convite. Autora. E foi um prazer fazer parte, né? Ele tem 410 autores e que foram revistos aí por 21 pessoas, e dessas 21 pessoas, 16 eram mulheres, né? Então, tanto esse projeto maravilhoso do Atlas do Esporte e o I-Museu também são criações do professor Lamartine, mas são comandados por mulher, não é? E não é à toa que o professor Lamartine estreia aí o nosso mês de março com essa live, né? Então, professor, eu queria pedir, porque a gente tem aí, né, a sua biografia em vários sites da internet, mas assim, a gente queria saber de você um pouquinho, assim, onde você nasceu, o que te inspirou, né, na sua carreira e como foi essa jornada. Por acaso, eu estou organizando com várias pessoas, você sabe que eu trabalho muito com projetos coletivos, né? Uhum. E sempre dou um jeito de colocar metade mulher e metade homem. É um procedimento interessante esse, sabe? Nós servimos até de exemplo. Mas eu estou fazendo um livro que examina os últimos 50 anos da educação física no Brasil, no esporte e no lazer. Uhum. E há pontos da minha vida, tem sempre vidas envolvidas com o que nós fazemos, eu não sou nenhuma exceção. Uhum. Mas eu não sou partidário de biografias. Eu acho que a biografia é uma coisa muito individualizada. E os nossos problemas no Brasil precisam ser examinados sempre do ponto de vista coletivo. Não é uma visão política socialista, é uma necessidade. O país é um caso muito sério de desigualdade, de agressão social. Enfim, é um baixo nível que nós, acadêmicos, temos que dar exemplos. E um dos exemplos possíveis é nós criarmos condições coletivas de trabalho de maneira a buscar até um certo equilíbrio identitário, como acontece com as mulheres, por exemplo. Há outras. Então, falar da minha vida, eu não acho que seja um bom assunto. Posso dar alguns pontos, como nesse livro acontecerá, mas sempre com relação às pessoas que eu fui encontrando. É uma história que precisa ser contada agora. Eu até, nas nossas conversas anteriores, eu até pedi que abordasse essa questão, que é muito importante. Já temos aí uma equipe de 10 pessoas já envolvidas no assunto, e nós estamos fazendo a coisa comedidamente, passo a passo, para que seja muito bem feito. Bem feita, no sentido de nós termos uma visão do que aconteceu nesses 50 anos na educação física brasileira, no esporte, porque é um tema importantíssimo. Tudo que ocorreu nos anos 60 e 70 refletem até hoje e deram impulsos que até hoje estão presentes. Então, nós já temos uma experiência de como fazer e como não fazer
Então está na hora de nós escrevermos essa história, e isso já está acontecendo. Agora, para atender o seu pedido, eu gostaria de dizer que se fala do meu papel na educação física, e eu não vou fazer nenhuma digressão insultuosa a mim mesmo para impressionar as pessoas, mas eu sempre fui um outsider. Isso explica até os envolvimentos com as diversas facetas da educação física, que foram inesperadas para mim, eu me envolvi, não é? Estou lendo até um livro, O Polímata, né? Do Peter Burke, que é um dos maiores historiadores, não estou falando no esporte, embora ele goste do esporte. A educação física é polímata por excelência. Eu não sabia disso. E muitos outros, e até hoje todos nós profissionais, nós temos dúvidas. Mas é um conjunto de várias ciências que se interpenetram. E isso começou a acontecer nos anos 60. Eu, por acaso, estava presente em vários projetos. E por que eu me envolvia nesses projetos? Porque era um outsider. Eu venho da Marinha, eu sou oficial de Marinha formado, e depois fui para a Escola de Educação Física do Exército. Né? Eu fui um dos primeiros oficiais da Marinha a ir para o Exército da Educação Física. E que foi uma experiência. E, de certa forma, deu certo. Na verdade, eu não fui para a educação física porque eu gostava ou tinha inclinações. Infelizmente, eu não sou um exemplo. Eu fui porque pretendia sair da Marinha, estava visando uma outra carreira. O ambiente naquele período era muito tenso no Brasil, no final dos anos 50, né? Já tem mais de 60 anos. Já foi há muito tempo, e eu ainda era um garoto. Eu pretendia fazer outros encaminhamentos, isso está, inclusive, incluído em alguns detalhes no livro sobre a Maria Lenk, grande símbolo nosso, feminino, do esporte. Sim, sim. Certamente, provavelmente, é melhor dizer desse jeito, né? Mais acadêmico, mais aceitável. Provavelmente ela é o grande nome feminino do esporte brasileiro de todos os tempos. Até mesmo que ela era polímata também, e eu tive muitas relações com ela. Bom, mas, enfim, essa história já está contada em alguns pontos de cruzamento que eu tive com a Maria Lenk. Sim. Mas então, quando saí do Exército e voltei para a Marinha, eu comecei a me envolver em vários projetos. Eu pretendia, inclusive, ir para o exterior. Naquela época, eu tinha uma formação completamente diferente, seja dos profissionais que vinham da universidade, seja os que vinham do Exército. Eu não pertencia a nenhum grupo, nem a outro grupo. Então, era único, sozinho. Então, eu me envolvi com primeiro, uma entidade estrangeira que era muito conhecida no Brasil, a FIEP, mas era uma coisa superficial, alguns relacionamentos. E depois com a academia do CISM, o Conselho Internacional do Esporte Militar, que era um conjunto de pessoas civis e militares e de um altíssimo nível naquela época. Eu não tinha um nível para aquele ambiente, mas deu certo porque eu escolhi. Deu certo porque eu me posicionei com aspectos que precisavam ser estudados na época e começamos a fazer pesquisas sem eu sentir, por eu estar aislado, né? De certa forma separada da educação física, mas eram coisas inéditas uma própria pesquisa. Para você ter uma ideia, foi naquela época que foi publicado o primeiro artigo em inglês de uma pesquisa brasileira. Fui eu o autor, foi em 1966. Exatamente. Não é levar em consideração... Isso é importante as pessoas saberem, porque assim, as pessoas acham que agora que as pessoas estão publicando em inglês, mas você já vem publicando em inglês há muito tempo. Há muito tempo. Eu estava mais envolvido com as coisas lá fora do que aqui. Eu estava fazendo uma
uma carreira para ir para fora do país. Até Sim. mesmo porque eu pertenço a uma família de imigrantes, cuja maior parte estava vivendo nos Estados Unidos, e até hoje está lá, Uhum. e havia a possibilidade de eu ir trabalhar com eles, que eles tiveram muito sucesso. Eles são de Fresno, na Califórnia, estão perto de você. Bem pertinho, daqui eu não Eu passo. devia estar lá, porque o pessoal da minha família, e basicamente meu pai, achava que o Brasil era um país extremamente problemático do ponto de vista político, social. Eu disse, olha, vai para outros lugares. A Europa é coisa de sangue, o jeito é para os Estados Unidos. Então, a minha cabeça não estava nem no mundo militar, nem no mundo civil. Era um outsider típico. Mas isso Exatamente. É. contribuiu, porque, e só para terminar esse aspecto, eu fui pulando de uma área para outra. E comecei na ciência do esporte, Uhum. até influenciado pela Maria Lenk e outras pessoas que naquela época se reuniram. É essa história que nós já estamos contando. Tem nomes importantes aí que estão sendo esquecidos agora. Então, é até meu dever colocar essas pessoas e dizer o que eles fizeram. O país, aqui no Brasil, né, nem tanto nos Estados Unidos, onde você vive, está com desafios muito grandes para o futuro. Então, nós temos que, cada um, fazer a sua parte para melhorar as profissões, as atividades, e a educação física é importante. O que mais me estimulou foi o crescimento enorme que houve essa área no Brasil. Havia 30 faculdades de educação física em 1969. Hoje nós somos 1.200, é o maior número do mundo. Nós temos, só de professores registrados no CONFEF, nosso Conselho de Educação Física, são um pouco mais de 500.000. E tem outros 100 mil, ou talvez 150 mil, que não são registrados. Então, é uma das profissões maiores do país. Sim. E se houve uma reação favorável a isso, é sinal que há um ambiente que acolheu essa profissão. E durante a minha carreira eu fui verificando que havia esse acolhimento, é até natural, não é propriamente das instituições, é mais uma coisa voltada para o indivíduo, para o cidadão, as crianças, os jovens, os idosos, os profissionais. Existe um ambiente. Então, cada um fazendo a sua parte, nós podemos fazer na educação física. Então, porque já há sinais que houve reações muito boas. O país entrou em decadência há alguns anos. Não é agora. O Bolsonaro é o ponto de uma pirâmide. A decadência, Já vem a longo prazo. já tem uns 20 ou 30 anos. Uhum. E a coisa precisa mudar. Não há outra alternativa se não mudar. É como uma pandemia. Então, vamos mudar e vamos enfrentar os desafios. Uhum. É isso que eu posso dizer da minha colocação. Só para dar um último toque, eu fiz um levantamento das áreas que eu me envolvi, são 12. Uhum. Então, eu sou um péssimo profissional de educação física. Depende. Péssimo. Né? Porque quem começou essa criação, quer dizer, quando você trouxe o esporte para todos para o Brasil, né? Tem um cunho de aumento da demanda profissional muito grande. Porque isso se espalha nas praças, nas escolas, fora da escola, no clube, né? Que é hoje, por exemplo, esse projeto, o Esporte para Todos, que veio, ele é um dos pontos que aumenta a necessidade de profissionais de educação física no Brasil, né? E isso não sou eu quem estou falando, isso, né, são as pesquisas que estão por aí, como é que isso acontece, né? E aí, por isso que a gente está falando agora, né, e vai falar um pouco, eu gostaria que você falasse um pouco mais, e mais especificamente, sobre esse livro que você está preparando, que é essa retrospectiva aí de todas as suas publicações dos anos 60 e 70, que consolidaram, né, as ciências do esporte no Brasil. E muito importante a gente falar sobre isso. Não precisa dar spoiler, né, do livro, mas... Porque
Eu quero seguir o exemplo que a Maria Lenk deu. Ela vai sair o livro, a Maria Lenk, uma revisão menor agora no dia 8, Dia Internacional da Mulher. Você já está convidada a participar, que é um evento do E-Museu do Esporte. O E-Museu é dirigido pelas mulheres. Exatamente. E vai continuar assim e deverá ser um projeto feminino modelo. Nós precisamos desses modelos. Então, no dia 8 é até uma obrigação de nós estarmos presentes. E o livro da Maria Lenk, o grande livro, que tem quase 500 páginas, e muitos autores, né? A Ana Miragaia, que é editora, que é uma grande obra de muitos anos, mas que deu certo. Chegamos ao final, mas no dia 8 é só uma versão reduzida. Isso está sendo feito agora, elaborado agora. Esse é um anúncio que eu gostaria de dar. Eu agradeço o seu espaço e a sua abertura. Nós vamos colocar isso aí também no site, vai sair no site, vai sair post aqui. Eu creio que a divulgação começa no sábado. A Bianca Gamapena, que dirige o E-Museu, deu prioridade total a esse lançamento, que é a nossa imagem. E também colocar em pauta o caso da mulher e o esporte, que é um dos itens que você trabalha muito. Então, nós concordamos com esse item e vamos dar a nossa contribuição. Então, o livro que eu gostaria de citar é esse. Tem um outro que eu falei, que é um trabalho, e não precisamos nos alongar, que é esse da ciência do esporte, sim, que é algo que é uma grande realização do Brasil. E nós não podemos perder essa oportunidade de fazer um bom registro histórico, mas também detalhado nas suas diferentes disciplinas. Tá. Então, vamos aproveitar tudo o que você falou. E o que eu ia te pedir sempre, né, é essa radiografia do esporte brasileiro. Nós jogamos um pouquinho ali, essa decadência e tal, mas, assim, hoje, na sua visão, qual é esse quadro radiográfico, assim? Olha, temos uma visão internacional e nacional. A minha cabeça sempre foi voltada para as duas áreas, como eu disse no início, né? É a história de vida e história da produção do conhecimento, da gestão do conhecimento. A visão internacional está numa situação de impasse. Tem melhorado muito a situação da mulher, mas se chegou à conclusão em vários países, não só no Brasil, que há avanços na prática, em práticas de exibição, práticas de atividade física na sociedade. Tem havido algumas mensagens positivas, mas do ponto de vista de gestão das entidades internacionais, houve um grande fracasso. O Comitê Olímpico Internacional fez um esforço muito grande nos anos de 1990 e 2000, as duas primeiras décadas, e não teve bons resultados. Eles até cansaram, sabe? Fizeram alguma coisa, mas as federações internacionais e as nacionais, em vários países, continuam sendo algo totalmente masculino. Dominantemente masculino. Vamos mudar o advérbio. Dominantemente masculino. E repare que houve um grande fracasso, que a entidade maior fez tudo para mudar essa situação e não conseguiu mudar. Do lado de atividades, como eu disse, a mensagem é boa, é crescente, embora lentamente, a participação da mulher no esporte. Mas as deficiências são as mais diversas, como essas do futebol, por exemplo, no Brasil, e do que você cita sempre nos seus lives, e é importante. Como não tem audiência, então a mídia também não quer saber do futebol feminino. E nós sabemos que o país é muito envolvido nisso, mas não tem ainda ainda não se chegou a uma conclusão como isso deve ser feito. É um desafio de gestão, mas é um desafio também de entender essas dificuldades que
se assemelham ser internacionais, não é só no Brasil, não. É claro que um país como os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a França, ou a Alemanha, a Rússia, agora a China, as mulheres têm melhorado muito a sua posição. Mas a média no mundo continua muito fraco. E da gestão, fraquíssima. Essa mensagem não significa que nós estamos diante de uma derrota. Não. É que há certas tradições que demoram muito tempo a serem modificadas. Eu acredito que o papel, então, daquelas pessoas que acreditam na igualdade de gêneros nos esportes precisam continuar nos seus trabalhos. É o que, por exemplo, a Ana Miragaia, que eu citei antes, está fazendo há 20 e poucos anos. E há outros, a Beatriz, ex da Unicamp, né? Uhum. E outras lideranças, ou você, por exemplo, nós precisamos dar continuidade e envolver também o lado masculino. Eles também têm um papel. Porque como é que nós podemos ter um desenvolvimento das atividades físicas adequadamente se é concentrado num determinado lado? Aí nós começamos a ver que não é somente uma questão de gênero, pode ser de várias outras. Exatamente. Aliás, faz 50 anos, é um registro que eu quero fazer, nós vamos, há várias pessoas que estão envolvidas também, é um outro projeto interessante. Faz 50 anos, diagnóstico da educação física no Brasil. Foi a primeira peça, provavelmente de várias áreas, não é só do esporte, que apontou a desigualdade regional no Brasil. Quando colocou-se o número, o que acontecia nos estados, eu fiquei impressionado com as deficiências. Os recursos eram canalizados por cidades centrais, não restava nada para ninguém. Era uma coisa extremamente injusta. Esse diagnóstico também apontou outra desigualdade pior, que era a condição de saúde da população, que não permitia nenhuma política. O governo da época, que era uma ditadura, tinha ansiedade de ter uma política. O diagnóstico disse que não pode ter a política. O problema da população é saúde, é alimentação. E nós estamos falando em 1971. Sim, eram as críticas maiores ao esporte, né? Porque era assim, a gente tem pois é, então, a gente tem que imagine, esses 50 anos que faz agora precisam ser comemorados, porque nós apontamos naquilo, e eu não sou o único responsável. Na época tinha o IPEA, né, Instituto de Planejamento do Governo Federal, que era uma elite, e de gente do estrangeiro, de elite acadêmica, era o máximo aquilo ali. E ninguém mexia. Por isso que saiu um diagnóstico desse tipo, que é uma verdadeira denúncia social. Então, o que eu quero focalizar é que já naquela época já estava se apontando essa situação. Não falamos sobre as mulheres, que nós não sabíamos, não havia números para saber. Havia algumas indicações, foi o primeiro levantamento de atividade física no Brasil, que mostrou que as pessoas ativas em esporte no Brasil era 0,5%, não chegava a 1% da população. Quer dizer, política de educação física num país que não tem 1% da população. Quer dizer, esse diagnóstico é histórico que mostrou o que era o país. Nós vivemos de um sonho. Aliás, muito típico da educação física, tem o seu ponto favorável, mas também tem o seu demérito, porque a gente está sempre imaginando uma coisa que é maior do que ela é na realidade. Então, isso é muito atual, são fatos do passado que precisam ser rememorados agora desse ponto de vista. E por que eu estou comentando sobre isso? Já naquela época já se via deficiência das instituições de esporte no Brasil. Isso foi detectado no número. As federações funcionavam nas casas das pessoas. Tem um ponto de
vista aí muito interessante, e eu já acho que estou falando demais, mas é preciso realçar, é preciso realçar que havia verdadeiros heróis, gestores do esporte, líderes, né, que faziam isso por amor ao esporte. Encontramos muitos, mas não se pode, num país, numa organização de educação ou de saúde, viver de heróis, não é nem isso. Envolvimento do público, né? Da gestão pública, do governo, porque é um fator de educação e saúde. E não havia consciência disso, não havia. Agora melhorou muito, nós temos um número razoável de atividade física, não é o ideal, estamos longe do ideal, mas nem se compara com aquela época. Então, nós podemos voltar ao passado, pelo menos do ponto de vista de desigualdade. Exatamente. Desigualdade. A questão da mulher é de desigualdade social. O abandono dos centros não importantes do país também é a mesma coisa. Existem desigualdades por toda parte. E as mulheres fazem parte dessa desigualdade no esporte. É um fator internacional e nacional, brasileiro e de vários países. Não sei qual é a solução. Já tivemos muitos fracassos. Há certas melhorias, então o que se sugere, inclusive no grupo que você tem mais relação, é manter as atividades, exatamente como se fazem, por exemplo, o Museu do Esporte. Não vamos criar nada extraordinário que vai criar milagres, não é bem isso. É manter posição de cidadania, é manter a posição de melhorar as situações que nós encontramos. Sim, e isso cobre a nossa parte da metade do nosso roteiro de hoje. Mas, assim, uma coisa que eu queria... eu sei que a gente não tem nenhuma receita de bolo, a gente não tem nenhuma coisa, mas uma live com a Janete, que eu tive há uns meses atrás, ela disse para mim assim, eu entrei no pódio chorando, porque o que tinha era o seguinte, se você ganhar a medalha, você tem patrocínio, né? Mas se você não ganhar a medalha, você não tem patrocínio. Então fica aquela coisa, que nasce o ovo ou a galinha, né? Como é que o atleta chega a ter resultados sem patrocínio? E qual medalha? Porque aí fica bem sarcástico, assim, né? Qual medalha que vai ter o patrocínio? Será que uma medalha olímpica é o suficiente para ter patrocínio? Será que uma medalha no Mundial é o suficiente para ter patrocínio? Né? E isso a gente vê entre as mulheres com muito mais frequência do que a gente vê entre os homens. É mais um item que eu incluiria naqueles problemas que se tornam eternos. Não é o caso, tem melhorado bastante, mas ainda continua muito deficiente. Existe essa situação, é desigualdade, e tem problemas também da comercialização do esporte. Isso já vem desde o Barão de Coubertin, que, aliás, não gostava muito das mulheres no esporte. Ele não gostava. Na primeira Olimpíada não vai ninguém, só vai homem, grego, cidadão, né? Se dependesse dele, as mulheres não estariam nos Jogos Olímpicos. Elas fizeram no peito e na raça, como dizem aqui os cariocas, né? E sempre foi uma entrada de batalha, nunca foi a convite, né? Isso é uma das coisas que a gente fala e que você fala no prefácio do meu livro, né? Com certeza. Aliás, o seu livro é um dos exemplos desse. E o outro é a tese da Ana Miragaia, é uma tese redigida em inglês, que é sobre essa história. É uma história dolorosa. Mas, então, existem problemas comerciais também. Isso é típico de um sistema que privilegia os já privilegiados, ou aqueles que podem dar o melhor rendimento aos resultados, que nem sempre tem uma visão social e que cuida da desigualdade. O sistema socialista permitia-se dizer que resolveria essa questão, mas com o passar do tempo não fez isso. Todas as
as expectativas e idealizações ideológicas, seja de liberais ou socialistas, elas se renderam a práticas que são viciadas em resultados e vantagens. Isso é o grande desafio que nós temos. Isso vai além do esporte e eu acho que a próxima guerra nossa, social, é outra epidemia que precisa ser resolvida, que isso não ocorre apenas do lado do patrocínio das mulheres. Isso ocorre no sistema que nós criamos, e agora é o vencedor do mundo inteiro, que coloca a comercialização exacerbada de tudo que acontece na sociedade. Então, simplesmente está destruindo o mundo. Os cientistas estão se reunindo em comunidades, e agora eu estou fazendo publicidade disso, ciência cidadã, no sentido de proteger a própria terra, porque isso foi num crescendo tal que devasta tudo. Então, nós precisamos pensar se isso terá um fim ou não, ou se vai mudar ou não. É lógico que esse tema não cabe muito bem na nossa conversa, mas é uma espécie de colocação de problemas que têm se manifestado como de lenta modificação, de melhoria muito reduzida e lenta, e que nós precisamos nos manter em guarda e ativos, sermos ativistas no sentido de uma melhoria permanente e de uma luta permanente. Quem cuida da ciência deve cuidar da sociedade também. Isso implica nas desigualdades e envolve o gênero feminino, que é, no caso, o seu enfoque. Mas existem outras perspectivas também que precisam ser cogitadas. Para vocês terem uma ideia, eu preciso citar o caso da epidemia que ninguém deu a mínima bola, nem se interessaram. A revista Lancet, em 2019, publicou um grande estudo da epidemia da obesidade no mundo. Epidemia, pandemia, eles chamaram de pandemia, porque estava em todos os países e, sobretudo, os países pobres. E as perspectivas dessa pandemia são as piores possíveis. E a revista indicava o resultado das pesquisas, eram 30 e poucos pesquisadores. Do Brasil, esteve envolvido Vitor Matsudo, né? Uhum. O Brasil teve uma boa influência nesse estudo, mas muito internacionalizado, porque está em todos os países, em todos os continentes. E ali se mostrava nitidamente que nenhum país do mundo quis mexer no sistema de alimentação do país, envolvendo empresas e comercialização. Está tudo organizado, ninguém vai mexer, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Alemanha, onde for, não se mexeram. E é crescente essa pandemia, é crescente. É crescente, aqui é crescente. E por mais iniciativas, né, que se tem de manter a pessoa em atividade física, ela é onerosa e a pessoa... E era o ponto que eu ia chegar com você, que é uma das perguntas mais importantes, porque assim, a formação do professor de educação física no Brasil mudou drasticamente. Nós tínhamos, né, um modelo de educação física que era pedagógico e que você trazia a criança para a prática esportiva, que é o único lugar onde você acha mais seres humanos e em aprendizado, né, dessa prática democrática de ser fisicamente ativo, no sentido de evitar, né, essas doenças do corpo adulto, né, ou do sedentarismo, é lá na escola. Mas lá na escola não pode mais ensinar esporte. Na escola não pode mais ensinar a atividade física, porque é calistenia, porque... Entendeu? Então, assim, esse é um ponto importante que eu queria saber o que você pensa. Fundamental. Fundamental. Olha, o ambiente não é bom. Essa epidemia está mostrando grandes deficiências de governos, de saúde pública, e o Brasil passou até a ser um grande exemplo disso.
Tá bem iluminado, iluminados os grandes problemas. E quando eu citei a questão ambiental, porque é a última circunstância a ser enfrentada, e definitiva. É ou não é? Essa vai acontecer, está bem próxima. Então, na verdade, todos nós estamos sendo treinados. Então, ser ativista passou a ser uma obrigação, e cada um pode fazer o ativismo como puder, como está acontecendo exatamente nesse momento. Se nós temos umas 20 ou 30 pessoas ouvindo, somos ativistas, estamos nos organizando para movimentá-los. Não é fazer revolução, não é nada disso, nem brigar. Nós não somos, o cientista não pode se envolver exageradamente na política ou no confronto, senão perde a sua própria identidade. Mas nós precisamos, pelo menos, esclarecer a população, os governantes e a nós mesmos desses aspectos que precisamos lutar. A produção do E-Museu é muito orientada para esses problemas. Eu poderia me deslocar aqui para falar sobre as nossas publicações, mas eu cito uma. Não, por favor. Sabe o que eu ia pedir? Para você falar bastante agora do E-Museu, porque uma das coisas que é mais importante também aí, né, dessa sua característica como acadêmico, é que você é a pessoa que mais disponibiliza o material acadêmico gratuitamente no país. Com certeza. E isso começou há 50 anos atrás. E continua. E muita gente já... Eu não sou um modelo bom da prática de produção acadêmica no Brasil. Não sou. Mas eu não nego a validade, por exemplo, do Lattes, das avaliações, eu acho ótimo isso. Mas eu atuo noutra área e acho que os cientistas brasileiros podem atuar duplamente, como está acontecendo com a medicina, né? Você pode ser acadêmico, fazer sua produção de pesquisas, fazer os seus pontos na sua carreira, nos seus cursos de pós-graduação, ou de graduação, seja lá o que for, mas deve cuidar também de passar o conhecimento para a população de um modo geral e a quem você pode ter acesso. É uma escola isso. Eu estou envolvido com isso. O E-Museu, eu participei, mas é uma realização da Bianca Gama Pena, que ela que levou à frente, que é um empreendimento complexo para ser levado. Eu não tenho capacidade para levar. Ela tem. E demonstrou o papel da gestora feminina. Isso é importante também, porque existe preconceito. Os homens acham que as mulheres não são muito eficientes, mas isso é ilusão, não é bem assim. É preciso conhecer as realizações. Mas eu estou sublinhando essa situação para me colocar exatamente no meu papel. O meu papel ficou mais na área de produção. Mas a realização, e eu proponho a vocês entrarem no site do E-Museu, né? www.emuseudoesporte.com.br. É um site que vocês vão encontrar várias ofertas. Temos 9 galerias e 9 grandes salas de exposição. É um gigante hoje o E-Museu, né? Demonstrando o valor da tecnologia e da Bianca Gama Pena, da Ana Miragaia, do Silvio Teles, da UERJ, e de outras pessoas que têm participado desse empreendimento, que é muito grande, tem muitas instituições envolvidas, e que realça não somente exposições, mas também produção de materiais. E nesses materiais são de ativismo. É o que nós temos produzido. Um deles, vocês podem escolher, inclusive, no próprio site, que podem fazer download com os livros que são apresentados lá. Tem umas plaquetas que vocês poderão selecionar. Um deles é Museu do Esporte 2020. É um relatório, saiu agora, há dias atrás, que
eu e a Bianca somos os editores, e que é reportado tudo isso que nós estamos falando e muito mais outras coisas. Nós registramos tudo que fazemos porque somos acadêmicos, até mesmo porque tem que haver um know-how. E esse know-how passou a ser muito importante, porque nós viemos a constatar, e continuamos a constatar no dia a dia, que é algo de realce internacional. Nós estamos nos caminhando para essa posição aceleradamente, porque resolvemos muitos problemas. O Brasil é muito avançado em tecnologia digital, embora as pessoas não percebam, muitos não percebem, né? Mas os que percebem poderão ficar muito satisfeitos com resultados, entre eles esse do E-Museu. Eu sugiro que tenham acesso a esse livro que eu citei, E-Museu do Esporte 2020, que é um report, que é um relatório do que houve, com vários capítulos que são colocados muito do que eu tenho dito aqui no nosso live, e vocês poderão se informar com maiores detalhes. Isso. Então, nós fizemos o PIN, professor. Estamos aqui no nosso final da nossa live. Infelizmente, foi bem curtinha, mas com informações muito precisas, muito aí, importantes sobre essa radiografia do esporte. Né? Dia 8 de março, então, temos o evento no Museu do Esporte, do lançamento do livro da Maria Lenk. Não deixem de visitar também o Atlas do Esporte Brasileiro, que é um site bastante bacana, né, que tem informação de tudo. E aí, professora Martini, a última mensagem é sua. Minha última mensagem é ligado a essa questão da ciência cidadã. Nós temos aprendido muito no Brasil ultimamente como os cientistas tiveram realce na mídia. Provavelmente nós estamos vendo uma tendência que vai permanecer. Como eu citei antes, tem outra pandemia aí, são várias. Essa da obesidade é tranquila, mas tem muitas outras que vêm por aí, nós já sabemos, não é nenhuma ameaça, não é nenhum alarme, mas nós precisamos nos reorganizar. A sociedade, de um modo geral, e os cientistas precisam se reorganizar. Eu aproveito aqui essa conversa, que são conversas de cientistas. Você é uma historiadora brilhante. Obrigada. Não se esqueça que eu fiz o seu prefácio do livro. Não se esqueça. Não faria o prefácio se não fosse. Não se esqueça. Exatamente. Eu consultei até o James Megan, né? Que era muito amiga da Roberta Park. Sim. Eu gostava da Roberta Park, fundamentado no que o James Megan me dizia. Ele foi o meu mentor em história. Eu trabalhei com ele mais de 10 anos e foi uma experiência muito importante e que até hoje me faz avaliar o que vocês fizeram. O livro que você fez é um grande exemplo de levantamento de dados, da busca de um tema importante, da recuperação da memória de uma grande realização, não somente das mulheres brasileiras, mas do próprio país. Quer dizer, é possível ter realizações e nós temos recursos humanos para isso. Nós precisamos valorizar esses recursos humanos, saber como aconteceu, quem são, o que fizeram, e você foi cavar em vários lugares para desenvolver isso. É complexo uma atividade desse tipo. Eu não tenho nenhuma, gostaria de ter uma pelo menos. E você fez isso e merece toda a atenção. Mas é um bom exemplo do que eu quero dizer, que o nosso futuro depende da ciência cidadã. O seu livro é da ciência cidadã, porque realçou algo que vem da população, das pessoas. Você deu um toque muito de pessoas. Quem são elas? De onde saíram? O que moravam? Quem que conheciam? O que faziam? Por que fizeram? Isso é ciência, mas também é humanidade e é também ciência cidadã.
Então, esse é o meu reforço para a nossa conversa de hoje, que eu lamento que tenha tido problemas no início, mas aprendemos alguma coisa Com e mais certeza. adiante nós podemos voltar com outras conversas que eu acho que é muito importante as abordagens, são importantes as Com abordagens que certeza. você faz. É, exatamente. E aí a gente volta com certeza com outras conversas. Eu já até tenho uma, que a gente desenvolve uma aula para ser dada no site Mulheres à Sexta, que vai ser muito importante. Desde já, eu estou à sua disposição. Essa ciência cidadã aí é um tema Roberta Park É verdade. não é? Então, muito obrigada, professor. Obrigada pela sua disponibilidade, pela paciência, pelo tempo. Estou sabendo aí que está cheio de projeto, está cheio de coisa para fazer. E eu só queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, dizer a todos que essa live fica gravada aqui no Instagram. A gente sobe também para o YouTube e a gente vai disponibilizar para o professor Lamartine colocar nas suas próprias plataformas. Então, eu agradeço profundamente, agradeço muito. A Norminha estava aí participando com a gente, a Cleide, e a gente só tem a agradecer, eu só tenho a agradecer, professor. E vamos continuar a conversa, não é? Obrigado. Obrigada, um grande abraço. Um abraço a todos assistentes. Felicidades. Obrigada, professor. Obrigado.